Olá, meus amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas, tio Spook aqui novamente. Vocês viram, eu tô trajado ainda de maneira igual, porque nós continuamos essa análise. Eu tô aqui há horas fazendo essa análise, gravando os vídeos um atrás do outro, como eu sempre digo. E realmente estou impressionado com essa história, é algo surreal para nós aqui analisarmos esse contexto, é muito, muito precioso. Então, claramente eu agradeço muito, não sei se esse vídeo vai tomar strike ou não, eu vou ter um flag por causa dessas imagens. Se tiver paciência, vambora, se tiver flag, paciência, porque eu não quero perder esse vídeo por nada. Estou muito, muito impressionado com essa história, acho que é interessantíssimo a gente analisar sobre todas as óticas, claro, sobre a ótica da lei, acima de tudo, o que aconteceu neste caso. Para aqueles que estão chegando agora, tio Spook, quem é você? Não sei quem é. Assistam a primeira parte e a segunda parte desse vídeo, claramente, senão vocês vão pegar o bonde andando, não sabem nem o que está acontecendo. E quem quer saber da minha história, tem no canal um vídeo chamado 50 bilhões de fatos sobre a minha pessoa. É um vídeo satírico nesse sentido de ser 50 bilhões, porque não são 50 bilhões. Mas vocês vão ver todos os meus certificados, a minha história, quem sou eu, para poder aí sim conhecer o meu trabalho. Mas vamos para a etapa final, eu espero. A gente tem uns 10, 15 minutinhos de vídeo aqui. Vamos deixar rolar esses 15 minutinhos para ver até onde vai toda essa história. Lembrando, já analisamos a casa do Clay, que é, na verdade, o ex-marido dela, e a energia de Clay quando preso, para entender o que está acontecendo. Vamos ver o que vai acontecer, se vai ter julgamento, se vai mostrar a casa, se vai achar o corpo dela. Vambora! Nearly 2 years of turning over every rock, prosecutors finally felt comfortable enough to prove their case. He was charged with murder in the first degree and tampering with physical evidence. Ele foi acusado. But despite Woodruff's best efforts, without a body, getting a conviction was no guarantee. Ele foi acusado de crime, obviamente, de assassinato em primeiro grau, mas infelizmente eles não têm o corpo. E isso prejudica demais a questão do caso incriminá-lo, mas ele já foi condenado a 5 anos por ameaça. Nos Estados Unidos, ameaça leva à cadeia. Se essa moda pega aqui no Brasil, muitas pessoas que se fazem uso do direito de utilizar e abusar de redes sociais, nesse sentido, estariam presos agora. A diferença da lei, né? Mas vamos lá. Is a slam dunk case. Plus, even though Jackie's family wanted Clay to face the stiffest punishment possible, there was something else they wanted more. Olá. Stan and Ruby Rawson indicated that the most important thing to them was to get Jackie back. So when Clay's attorneys approached prosecutors to make a deal, we told them we will accept a plea because we want to find her. you want Jackie home. We want her home. The deal was Clay Waller would plead guilty to second-degree murder and accept a sentence of 20 years in exchange for revealing what he did with Jackie. Eles vão atenuar a pena, então eles vão fazer que seria um acordo com ele. A família está disposta a fazer um acordo dizendo: a gente atenua a sua pena, você coloca como assassinato em segundo grau e me diz aonde está o corpo dela. Eu preciso saber onde está o corpo. It came right down until the time when he was going to go on trial, then he realized that he was pretty well cooked. When the time came, Clay would lead investigators right back to a place they'd searched before, a remote sandbar on the Illinois side of the Mississippi River, known as Devil's Island. Knowing Clay and how we dealt with him for 2 years, we weren't 100% sure that he was telling us the truth. So we were still pessimistic about being able to locate her. And when the team got to the location, Clay only reinforced those fears. He couldn't pinpoint where she was at. It was a large area that he says, well, she's here somewhere. Then, a clue in one of the gruesome details of Clay's crime. One key thing he had told us was he had put a bag of fertilizer on her body when he buried her. One of the detectives indicated if you have too much fertilizer, it kills the roots of a tree. And that... Que louco. Então é o seguinte, a priori, pessoas viram ele num rio chamado, na verdade numa ilha chamada Devil Island, que é um dos braços do rio Missouri. E aí, obviamente, todo mundo falou, bom, ele afogou ela. E na verdade, não.
novamente insistindo sobre ele, um atenuador, tentando achar e tudo mais, ele falou que ele enterrou ela em um outro lugar e que colocou toneladas ali de fertilizantes. Só que esses fertilizantes, aparentemente, eu não sei se mataram, ó, que mataram as raízes das árvores. E aí eles torna-se um lugar já factível deles procurarem. That's when they see it. One of my detectives and Agent Ritter was studying the area and they saw 3 trees and one of the trees was completely dead. Eles acharam nesse lugar, porque o policial falou, é uma área completamente enorme e torna-se muito difícil ficar vasculhando tudo isso. Só que em uma das áreas existiam árvores que estavam mortas ali, ele achou uma árvore morta. And there, buried under that tree, the end of one very long road. Was Jackie dug up by hand out there? Yes, I did it myself. We started to dig down and we first found her knee. We could feel the skeletal remains with the blue jeans. And the next day we recovered her and it's the first step for her trip home. Eles acharam o corpo dela. Então ele falou que ele foi o cara que escavou e achou o tornozelo, né? Achou o início do corpo dela e viu que estava em decomposição e identificou as roupas dela. Not the homecoming anyone really wanted, but at least one part of the mystery was solved. And then it hit us that we had to tell the kids, that we had to tell them that their mommy was dead and that their dad did it. And what was their reaction? We just all cried together, and then we just assured them that we would love them and take care of them, and that we would do our best to raise them. Infelizmente eles tiveram que contar para as crianças, mas assim, como acharam o corpo, então o mistério, parte do mistério já estava deveras resolvido. Então eles conversam com as crianças e falam, olha, a sua mãe infelizmente morreu e foi o seu pai que matou, e eles acabaram todo mundo chorando por este crime, por essa insanidade, e ela tomou partido em cuidar das crianças e fazer com que elas cresçam, né, de maneira pelo menos saudável dentro desse critério, mas a perda aí foi algo assustador. That's Cheryl and her husband Bob sitting in silence with the triplets as their mother is finally laid to rest. I'll leave you now for a little while, for a home that awaits us all. Where her funeral was on the day of our 50th wedding anniversary. Putz, a vida. But there was still another part of Clay's plea agreement left to fulfill. As part of his deal to get just 20 years for murdering his wife, Clay would have to confess on camera to every brutal detail of his crime. How exactly was Jackie murdered? Well, Agora pegou pesado. Dentro da barganha de 20 anos de prisão, ele teria que fazer um documentário, né, um depoimento nas câmeras, junto às câmeras, explicando tudo aquilo que ele fez, toda a parte brutal do assassinato. E aí eles vão contar agora. Crossmead of Driftwood stands where Jackie Waller was finally found, discovered only after her husband of nearly 18 years admitted to putting her there. But leading investigators to the body was only half of Clay's deal. In exchange for pleading guilty to second-degree murder, he also had to give a full videotape confession of his crime. Present in the room is Brian Ritter, prosecuting attorney Andrew Woodruff, and Clay Waller. Clay says the wheels were really set in motion the year before Jackie died, when she first started talking about splitting up. She said, I think I'm going to take our kids. And I was very calm and I said, I looked at her and I said, you take those kids from me, Jackie, I'm going to kill you. In other words, says Clay, she was warned. I turned. I was not concerned for her safety anymore. And then she came in about May 3rd and she said, I want to go and get aborted. I said, okay. I knew he was going to die as soon as you did it. It's done. What day did you dig the hole that you buried her in? I did it the day before. But here's where investigators... Foi um crime predictable, ou seja, ele previu realmente o crime, ele já estava convencido do crime, como eu falei. Ele falou para ela, né, se você pedir divórcio, eu vou ter que te matar.
E ela pediu o divórcio, e aí ele matou, como ele havia prometido. E o policial pergunta, mas e o buraco? Quando é que você cavou aquele buraco? Ele falou, foi um dia antes. Então ele já estava realmente imaginando tudo, ele já estava se convencendo da cena de crime, ou do crime em si, né? Really start to question the confession. Based on statements from Jackie's loved ones, prosecutors have always believed that after meeting with their divorce attorney the next day, Clay lured Jackie back to his place by saying he had their son, Maddox. But just listen to what Clay says really got Jackie to his house that day. She's like, you want to have one last bang before we make this final? I'm like, yeah, it's gonna be a bang, all right. So yeah, she So what do you mean, one last thing? to go have sex. It was a stunning claim, and interrogators weren't buying it. Nor did they believe what Clay said next, that after going back to his place for sex, they ended up in the kitchen, where it all started by accident. Did I hit her on her nose, on my head? Então, o que acontece? Ele convence ela no sentido de ter a última, vamos dizer assim, um ato amoroso. Meio que ela fica complacente com isso e aí foi aí que ele começou, né, o processo. Então ele acerta a cara dela com um soco. He claims that Jackie was getting into the refrigerator and he was getting something out of the refrigerator at the same time and raised his head up and then hit her nose with his head and that caused her nose to bleed. She took off running. She tripped. Eu acho que ele deu uma cabeçada nela, não foi nem um soco, ele bateu com a cabeça no nariz dela. She tripped in. Olha lá, ela caiu ali. In the hallway where investigators found all that blood, Clay says that's also where Jackie, probably mad about the innocent accident, started provoking him. She makes a statement. She said, I wonder how much time you would give the kids if everybody knew you just beat me up. I'm like, beat you up? I hit her backhand into the side of her neck. That was the first thing I did. You backhanded her across her neck? Yeah. She stayed standing? No. She went straight to the ground. It was, he said. Eles tiveram uma discussão calorosa e ela provocou ele foi e deu-lhe no pescoço e que ela caiu direto. The point of no return. She basically like, you something like that. And I stood over and I punched her right in the nose. That she said, you ain't ever gonna see these kids. So I just took my forearm, just pressed into her neck until she stopped moving. Did she ever move again? No, she died right there. Ele matou ela sufocada. Ele sufocou ela com o antebraço e ela perdeu completamente o ar e falando para ele, você nunca mais vai ver essas crianças novamente. To hear Clay tell it, the attack was almost spur of the moment, a crime of passion brought on by an accident in the kitchen and Jackie's threats. I wasn't intentionally pre-planned to kill my wife that day. That wasn't the case at all. The problem with that claim? Clay's own statements from just moments before. So digging the hole the day before was not premeditation? Well, I guess you could see it that way. Olha lá, ele And fala. that still wasn't the only thing that didn't add up. Ele acusa ele, você premeditou, você sabia que ia fazer isso. Ele fala, eu não vejo desse ponto de vista. Ué, mas você cavou o buraco antes, você sabia que iria acontecer isso. Você não está falando que, ela te provocou e te induziu a isso. Você já estava com essa motivação. How many times did you punch her? Once. Just once? In the nose? Yeah. But Jackie's autopsy told a different story, revealing multiple fractures to her face and skull, consistent with blunt force trauma. I don't know what to tell you, because Ele tá mentindo, de novo, ele cria essas histórias. O policial pergunta para ele, quantas vezes você golpeou ela? Eu falei, uma só, mentira. Ela morreu por traumas contínuos no crânio dela. I punched her one time, and then I put my hand on her. That's what happened. We knew information that would let us know if he was telling the truth. And he lied. But one thing she does believe is Clay's claim that after he killed Jackie, he put her body in a trash can,
loaded it into the back of his truck, then drove to meet his girlfriend and 5-year-old son at the toy store. He was at the Toys R Us with Jackie's body in the back of his truck and his son right there. Yes. Olha onde vai a loucura do ser humano. O cara, ele botou a mulher dentro daquela lata de lixo que nós comentamos no vídeo anterior, ou seja, eu tinha comentado que possivelmente o corpo da mulher estava naquela lata, e estava, e ele foi passear com o corpo dela pela cidade, levando o filho numa loja de brinquedo, a famosa Toys R Us, com o corpo da mulher na parte de trás da caminhonete. Clay says after that, he took Jackie across the river to Devil's Island, where after dumping her into the pre-dug grave, he says a few final words. I told her I just always wanted was my family. Tudo que eu queria era a minha família. Eu falei, tudo aquilo que ele precisava era a família. Aquilo que eu falei na análise dele no vídeo anterior. There's something along those lines. That's what I told her. In the end, Clay's confession was hard for many to accept. After turning his 3 children into orphans, lying his way through the confession, and even blaming the victim, because of his plea deal, Clay would still only serve a maximum of 20 years. What do you think about the 20-year sentence? Well, obviously it's too light for what he did, but I stand behind the family. And as it turns out, prosecutors still had one more trick up their sleeves. It was a new twist in the investigation for sure. Clay Waller has admitted to murdering the mother of his 3 children, but investigators still aren't convinced they've heard the whole truth, and they certainly haven't heard much regret. When he tried to blame it on Jackie, it was her fault. It was typical Clay Waller. Thought nothing of anyone except himself. And if there's any doubt about that, just listen to this jailhouse phone call between Clay and one of his relatives, recorded just before his sentencing. You need to be apologetic and remorseful. I'm not. Nossa. I'm gonna stand up in court tomorrow and tell about himself. Why should I care what they're going through if they don't care what I'm going through? Nossa, que loucura. Então, assim, obviamente que todo mundo ficou chateado com essa ideia de ele ter pego só 20 anos. É um crime hediondo, ele devia apodrecer na cadeia ou pegar pena de morte nesse caso. E aí as pessoas, obviamente, falaram, né, os envolvidos no caso, falaram, a gente tem mais alguns truques para poder, vamos dizer assim, criar uma situação de desconforto para ele e ver que realmente ele pode pegar muito mais do que isso. Então, quando ele está na cadeia, fizeram com que um amigo, um parente, alguém da família dele ligasse para conversar. E o cara pergunta, cara, você não demonstra nem remorso, você não demonstra nada nessa cena de crime. Ele falou, cara, eu não demonstro mesmo. Eu quero que todo mundo realmente se dane. Eu vou falar isso para todo mundo amanhã, sabe? Eu tô nem aí para esse tipo de situação. Ninguém se importa comigo, eu também não me importo com mais ninguém. You understand? No, I don't. You're not the victim, Clay. It happened 2 years ago. I just want to move on. I'm sorry, I'm going to jail. That's it. Ele fala, eu não tenho nada mais, eu vou pra cadeia, vou pagar por isso e a gente continua. Isso aconteceu 2 anos atrás, tô nem aí, sabe? Que é aquilo que eu falei na análise. O cara tá nem aí, o passado dele, ele vai realmente aumentando toda aquela energia negativa que está demonstrada pelo passado dele. Ele vai jogando como se fosse uma lata de lixo e vai aumentando e quer que se dane. Unfortunately, Clay didn't have to show remorse. As part of his deal and for pleading guilty to second-degree murder, he can't be sentenced to more than 20 years. E não pode ser sentenciado a mais. They can't do nothing more to me. I mean, I don't think they can they? Turns out, they could. During his confession, Clay let slip that he dug his wife's grave in Illinois the night before the murder, then came back to Missouri to take her life. As luck would have it, that was a violation of the rarely used Interstate Domestic Violence Act. It was Clay's travel across state lines with the intent to commit domestic violence, which resulted in a federal charge being filed later. His punishment for that crime? A much heftier 35 years in federal prison. Olha que loucura que é os Estados Unidos. Pelo fato dele ter cruzado a cidade e ido para outro estado fazer esse processo do crime, ele acabou pegando mais 15 anos de cadeia por um crime interestadual.
Ou seja, ele é responsável por um crime que aconteceu numa outra cidade, por estar movendo o corpo, e aí ele pega a lei de outro estado que também se acumula a essa lei. Então ele não se ligou nisso. Então ele não é só um crime que acontece naquele estado, mas é um crime interestadual. Ou seja, ele responde por crimes em 2 estados. Os caras querem o couro dele, e merece. Mas os caras vão achar tudo que é factível para ferrar ele. And that sentence won't even begin until after he serves out the 20 years for murder. He shot himself in the foot over and over and over because he thinks he's the smartest person in the room, but he is absolutely not. Before Clay is taken away to serve out his time, he's forced to stand up in court and listen to Jackie's loved ones give victim impact statements, the most dramatic testimony coming from his own son. E ele, como uma forma de penalidade, o juiz vai fazer com que os filhos falem com ele por telefone para que ele realmente demonstre ou compreenda o nível de responsabilidade que ele deveria ter. Maddox, he was determined. His voice was going to be heard. Aí o Maddox, que é o filho dele, fala: você é um grandíssimo idiota, você matou a minha mãe, você não merecia, eu não queria ter um pai como você, e você é um grande idiota, tá? É a última vez que eu quero te ver e falar contigo. Clay had no reaction to this? He did not. Ele não reagiu. O Clay não reagiu. No. In fact, there is one final chapter to the deranged story written by Clay himself. We learned that Clay had written a book detailing the murder of his wife and his actions after. What was the book's title? He titled the book, "If You Take My Kids, I'll Kill You." One last slap in the face to the family he tore apart. I think it just goes to show you that Clay Waller's depravity knows no bounds. But while Jackie's family remains forever fractured by what Clay has done, they are far from broken. The kids he orphaned have now been officially adopted by Jackie's sister, Cheryl, and her husband, Bob. They are such good kids. And I would say the biggest positive comment that I can ever hear, and I hear it pretty regularly, is the new people that meet them say they would have never known that these children had been through so much. And I can testify to that fact, having had the opportunity to sit down with them myself. That's a good picture. Oh my goodness. You all look like your mom in such different ways. What do you want people to know about your mom? I want people to know that she was nice, funny, caring. Yeah, she was really nice and caring, and she just loved everyone. The children, now 12, were just 5 when it all happened, but they still have vivid memories from that time, Maddox in particular. Do you remember giving your victim impact statement? Yes. Why was that important to you? I just wanted to help make a difference. Is that the case? Like, I already knew what happened and everything. And I thought I should just do his message just so he knows, like, I don't care for him anymore. And it's like that he gets that he has ruined the bond between us and him, and that he's never gonna have that back. Like, he took our mom away, and that, so I was trying to show him that you can't undo that. But while the triplets are angry with their dad and they miss their mom, they are now being raised in a house full of love. Their mother's memory kept alive by the very woman who kick-started the investigation into her death, Jackie's sister, Cheryl. We just love them so much. They never have to doubt that. Did a good job, Aunt Cheryl. É. Então é o seguinte, infelizmente o Clay vai passar 35 anos na cadeia e ele está escrevendo um livro, e esse livro chama-se Se Você Pegar os Meus Filhos, Eu Lhe Matarei.
A família não pode fazer nada a respeito disso. O que pode realmente é retirar essas crianças. Então a irmã de Jack assume a guarda das crianças e ela e o seu marido cuidam deles como se realmente fossem seus filhos. Eles não conseguem apagar o passado, porque obviamente esse passado é muito forte na vida deles. E é o que o menino fala, ele espera nunca mais ver esse pai. Foi realmente uma situação muito pesada que eles passaram, e os limites entre pai, mãe, filho foram completamente ultrapassados. Então o pai, ele exagerou, matou a mãe, ele realmente não soube lidar com tudo isso e agora ele vai pagar pelos crimes que cometeu. É uma história impressionante, ok? E eu trago para vocês a análise da casa, a análise de Clay, a situação realmente de como tudo isso aconteceu e como ocorre em muitas famílias no mundo. É triste, claro, sem dúvida nenhuma, é penoso, sem dúvida nenhuma, mas torna-se uma realidade na vida de muitas pessoas. Eu agradeço de coração, novamente, a todos que assistiram essa trilogia desse vídeo. Eu fico muito contente em trazer esse conteúdo para vocês e para mim é emocionante trazer essas histórias e trazer essas análises, porque torna-se muito mais factível aquilo que eu apresento a vocês. Então assistam essa playlist, entendam os critérios de análise, entendam o que eu posso analisar e o que eu nunca vou analisar em minha vida. Eu espero que vocês realmente ponderem tudo aquilo que está sendo colocado, analisem, entendam e não utilizem de preconceitos nem religiosos, nem de impor crença, nem de realmente se colocar à frente disso, porque é algo grandioso a ser analisado, é algo que realmente pode ser de muita utilização para psicólogos, psiquiatras, médicos, até mesmo agentes que trabalham com relação a esses casos para entender o que está por detrás de um assassinato, de uma cena de crime, de algo que realmente não conseguimos ver claramente assim, mas com essas impressões de pessoas mais sensíveis ou que têm habilidades maiores, conseguimos ver além do que só uma cena de crime, tá bom? Então é isso, quero agradecer a todos vocês, muitíssimo obrigado por assistirem o vídeo e fazerem parte da família do Spook Houses Casas Assombradas. Recadinhos finais, para aqueles que querem passar pelos tratamentos, pelas limpezas de casa, pelos tratamentos físicos, emocionais, mentais, espirituais, que nós colocamos à disposição de vocês, devem encaminhar a solicitação para limpezadecasas@gmail.com, somente no limpezadecasas@gmail.com é que nós atendemos. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos o sistema de doação pelo PayPal, que está aqui embaixo explicando como funciona, e o programa Seja Membro, na qual você doa R$8 e ajuda o canal a continuar aqui na plataforma firme e forte. Além disso, nós temos também o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos, com frio, sem frio, com mordida da Lilo, sem mordida da Lilo. E bons sustos a todos nós.